alegria que a gente se encontra, propósito de fazermos reflexões sobre a vida à luz do Espiritismo. Nesses momentos de recolhimento, achamos melhor não deixar as nossas casas fechadas sem essa oportunidade de podermos nos encontrar, pelo menos de forma virtual. Sintam-se todos envolvidos pelos trabalhadores da nossa casa, com as vibrações amorosas dos espíritos amigos que sempre nos acompanham, fazendo com que os nossos encontros sejam sempre encontros de luzes. Aí, bem-vindos a todos também. A proposta, como disse a Renata, é manter acesa essa chama de união que existe entre nós, trabalhadores, e aqueles que frequentam o Portal da Luz, colaborando com a elevação da atmosfera psíquica da Terra, em especial nesse momento de dúvida, de ansiedade, né? Então, a nossa proposta é fazer o estudo do Evangelho no lar, a gente dividir algumas considerações para que a gente possa se manter em harmonia e em sintonia com as vibrações superiores, né? Desta forma, então, vamos iniciar, como de hábito, com uma oração. Pedimos então a todos que por alguns instantes fechem os seus olhos físicos para que nós possamos ampliar o nosso olhar espiritual, silenciando os nossos anseios, nossas dúvidas, para que possamos ouvir do alto as respostas, para que possamos nos conectar com a espiritualidade superior, espíritos amigos que nos acolhem, Jesus, que envolve a todos, e a Deus, como um Pai, tanta misericórdia, amorosidade, nos conectando, vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos para que a sintonia se faça presente. Nesses instantes, Senhor, pedimos a sua proteção para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio dentro do seu Evangelho, dando, apesar das nossas limitações e imperfeições, ser o mais claro possível, para que o seu exemplo possa tocar os corações daqueles que estão envolvidos conosco nesses instantes. Que a nossa intenção seja simplesmente nos permitir mergulharmos no seu Evangelho, refletindo em nossas vidas, em nossas questões mais íntimas, ampliando a nossa consciência, para que possamos nos sentir seguros na caminhada que nos leva a Ti. Que assim seja. Que assim seja. Bom, a proposta de hoje é a gente fazer um estudo, algumas considerações sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já sabe que se trata do capítulo que fala "Eu não vim destruir a lei". E a gente separou uma lição em especial a que trata da aliança entre a ciência e a religião. Porque a gente precisa entender, como disse o Kardec nesta obra, que ciência e religião ambas são alavancas para o desenvolvimento da inteligência humana. O espírito tem por um dos seus atributos, uma das suas características, a inteligência. Essa inteligência nasce pouco desenvolvida, ela nasce na ignorância e passa no processo evolutivo a desenvolver-se até que a gente possa atingir um grau de desenvolvimento satisfatório para colaborarmos com a criação. Óbvio que nunca atingiremos a inteligência suprema de Deus, né? Ele sim, a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Mas temos que desenvolver uma quantidade, uma capacidade intelectiva suficiente para entender o processo da criação e podemos colaborar com ele. Ocorre que
religião e ciência, durante muito tempo, andaram em desarmonia. E o Espiritismo agora tem uma missão que a gente precisa entender em relação a isso. Como é que surge essa divergência, essa dicotomia, por assim dizer, entre ciência e religião? Se a gente for pegar desde a época do advento da verdade, a verdade, o Cristo, né? Aquele momento em que ele esteve encarnado entre nós, por autorização de Deus e renúncia plena de Jesus, ele nos trouxe a verdade, ele nos trouxe a existência do mundo espiritual, nos trouxe uma ética que nos conduziria ao desenvolvimento pleno do espírito. Mas, por nossa invigilância, por nossa incapacidade de entender e pelas nossas mazelas interiores, nós acabamos por monopolizar as ideias de Cristo na religião. E a religião, durante muito tempo, e ao longo de toda a Idade Média, por exemplo, assumiu para si o papel de monopolizadora da ideia. Era pecado, era proibido pensar fora da igreja. Já vou fazer de imediato uma ressalva que, quando falarmos aqui de religião ou igreja, referindo-se a essa dicotomia, de longe estamos querendo dizer que isso seja um defeito da Igreja Católica, por várias razões. Primeiro, que a Igreja Católica de hoje não se confunde com a Igreja Católica que existia na Idade Média. Era uma outra instituição, muito mais gananciosa, muito mais nociva em certos aspectos ao desenvolvimento do espírito, do que hoje nós encontramos. Uma igreja solidária, uma igreja que busca a perfeição das mesmas formas que as outras religiões. E o mais relevante de tudo é que a gente não pode esquecer jamais que nós éramos, naquela época, as religiosidades também. Os sacerdotes de hoje, os pastores de hoje, os palestrantes de hoje, um dia fizeram fileira junto com o catolicismo na Idade Média e outros tantos. Então nós éramos partícipes disso também, temos que ter essa compreensão. Então fique desde já ressalvado que não lançamos aqui nenhuma crítica ao pensamento da Igreja Católica, que tem a sua grande importância no concerto da humanidade até hoje. Mas o fato é que a religiosidade naquela época quis castrar o pensamento humano, impondo ideias, impondo preconceitos, impondo formas de pensar que nos acuaram, que nos deixava a sociedade limitada àquilo que a religiosidade queria naquele momento, naquela época. Ocorre que o pensamento não pode ser limitado, né? O espírito não se contém, ele é expansível por natureza. Isso, por maior que seja a força exterior, a que vem de dentro a supera. E os pensamentos surgiram, as ideias se desenvolveram, veio o movimento do iluminismo, que acentua a racionalidade, acentua o predomínio da observação, o predomínio da ideia de poder livremente pensar, a liberdade de pensamento. Ocorre que as ideias que surgiram naquela época começaram a perceber a contradição entre o que a religião dizia e o que ela estava fazendo na prática, né? Então a religião, embora nos dissesse, olha, faça assim ou deixe de fazer assim, o interesse não revelado era a manutenção do poder, era a manutenção do seu prestígio e dos privilégios. A ciência percebeu essa contradição. A ciência começou a negar a religião por perceber nela as contradições. Qual talvez seja o grande pecado, por assim dizer, assim entendido como desvio da rota da ciência? Quando ela olhou para aquela religião e viu alguém que estava sendo contraditório, ela simplesmente a negou. A ciência não foi ao auxílio da religião, não tentou ampliar o horizonte dos pensamentos,
não apontou, por assim dizer, as contradições dos religiosos, dos sacerdotes da época. Ela simplesmente a negou. Fez como filho adolescente, né? Fez como filho adolescente. Quando passa a ter ideias próprias, quando passa a pensar, nega a figura dos pais, rejeita tudo aquilo que vem do pai, seja bom ou seja ruim. Surgiu, então, um grande problema. A ciência nega a religião, e a religião, dentro do seu orgulho, sentindo-se negada, diz, com um certo tom de autoridade e superioridade, pobre ciência, você não entende nada. E ficamos nesse momento, a briga ciência-religião. E nesse momento o Evangelho nos traz, né, a seguinte colocação: são chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, e a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. Em contrapartida, a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, começam então a sentir a necessidade de olhar uma para a outra. Quando nós estávamos fazendo a leitura, né, desse trecho do Evangelho, nós encontramos então o fragmento, né, a religião de um lado e a ciência de outro, uma negando a outra, e chega então um momento em que é preciso construir uma ponte, porque há uma necessidade incrível da ciência que vem descobrindo algo que está além da matéria, porque não está mais encontrando nos órgãos, nos átomos, na genética do ser, onde que está a vontade, a consciência, o movimento, aquilo que dá a vida a essa matéria. E a religião, por um outro lado, começa a ver que esse processo de coibir, de obrigar o outro a estar num patamar onde ele não tem condições de estar porque não tem nenhuma construção, começa a perceber que existem leis, e a gente, fazendo uma reflexão do Evangelho, a religião desconhece as leis orgânicas, imutáveis dos seres. Ou seja, cada um de nós traz a sua necessidade reencarnatória. Cada um de nós tem a sua inteligência, a sua vontade, ou seja, os atributos do ser espiritual que somos. Então, cada uma começa a olhar dentro do seu isolamento que existe algo a mais e que talvez esse algo a mais está no outro. A ciência da onde ela está, ela começa a ver que a religião tem alguma razão e a religião começa a compreender que a ciência também tem a sua razão. Daí que a gente começa a ver o Espiritismo a trazer uma fé não mais cega, não mais dogmática, mas uma fé raciocinada, onde, compreendendo as leis, né, divinas e as leis que regem, então, as mesmas que regem o universo, a natureza, regem os movimentos do homem. Então a gente começa a compreender que o Espiritismo vem como um momento de construir pontes que unirá então a ciência e a religião numa só fé, numa só ciência. Daí a gente começa a entender o Espiritismo como uma nova ciência, uma nova perspectiva que traz sim reflexões filosóficas e responde às questões íntimas, tanto do ser quanto do mundo a qual ele está inserido, até mesmo dessa divindade, desse Deus. Deixa de ser agora temeroso, uma prática dogmática, punitiva, mas a gente começa a despertar aí um novo movimento, né? Então nós começamos a compreender que nada dá saltos, como Kardec sempre nos colocou, que existe um desenvolvimento
natural e que foi preciso, talvez, movimentos impositivos, punitivos, para um movimento onde nós estávamos ainda muito primitivos, muito na conquista da matéria, que agora faz mais sentido novas descobertas, novas reflexões, que é o que a gente está tentando compreender nesse capítulo, né? O interessante é o seguinte, como você coloca, né? O Espiritismo acaba sendo a ponte de união entre o pensamento da ciência e o pensamento religioso, né? A vivência da espiritualidade. Seria isso a nova era, né? Nova era é marcada, então, de um pensamento religioso racional. Sim. Né? A gente junta o que há de bom no pensamento religioso, que é a religiosidade em si, a busca de Deus, a compreensão de um elemento extramaterial, o conhecimento da alma, com o que há de bom na ciência. Não é? Que é o conhecimento da matéria, o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, a racionalidade. O método é muito importante no desenvolvimento. Se a gente pensar em desenvolvimento de criatura, por exemplo, o método é importante. Né? A criação é um método. Né? E a ciência tem disso de muito valioso. O método, a compreensão, o raciocínio. Né? Então, quando você junta o que há de bom na ciência com o que há de bom na religião, é uma nova era. É uma nova era. E o que marca essa nova era? Não é simplesmente o conhecimento aprimorado, mas a necessidade quase que natural de uma transformação social. Sim. Se a gente pensar hoje, a sociedade está amoldada ao movimento de resistência. Uma parcela da sociedade fica puxando para a religião, uma parcela da sociedade puxa para a ciência, e se lembrarmos que a ciência, quando negou a religião, acabou erguendo um monumento ao materialismo, por assim dizer, a sociedade fica dividida, não é? Fica com aqueles achando, o materialista olhando o religioso dizendo que tolo, não aproveita a vida, e o religioso olhando o materialista dizendo que ignorante, não sabe o que há além da matéria. E fica tensão, né, por assim dizer. Existe uma tensão, né? E se a gente for parar para sentir todo esse movimento, nenhum e nem o outro responde às nossas questões íntimas, né? Porque um nos coloca numa vivência como se a nossa vida começasse no berço e terminasse no túmulo. Então eu vou viver totalmente o que a vida me oferece hoje, eu não vou ter o amanhã. E aí, ao mesmo tempo, essa religião que fica negando todas as construções materialistas, ou seja, entendendo a materialista aí no sentido de que a vida me pede para ser desenvolvido hoje, né? Então eu fico pensando uma pessoa de repente muito religiosa que vem com uma capacidade incrível para ser um cientista e que pode se sentir em algum momento lesionando os valores da religião a qual ele pertence, porque se ele fizer isso ele está indo contra uma regra, contra uma espiritualidade, enfim. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Que vai gerar o fanatismo, né? Que vai virar o fanatismo, né? Quer dizer, eu também acredito de uma forma impositiva, dogmática, com as velhas tendências daquele homem velho, né? Que já trazia essa postura. Então todos nós precisamos fazer uma visita a essa nova era que pede uma mudança de olhar, os olhos de a gente ver, né, o que é que precisa ser visto, para que a gente não corra o risco de estar vivendo o novo com o homem velho, né? Claro. E esse negócio do viver o novo com o homem velho vai mostrar o quê? Que não é todo mundo que vai perceber, no primeiro momento, e aceitar essa revolução social, por assim dizer. Né? Muitos vão criar resistência, porque a resistência vai simbolizar o quê? A acomodação. Eu estou bem aqui, não me venha com novidades, porque o velho me agrada. Eu estou satisfeito nesse momento. Né? Eu tenho uma visão estreita, mas é esse mundo que me faz bem. É isso que me basta, não preciso mais que isso. Né? E essa revolução social que o Ana está colocando não é a revolução social dos homens, pautada na condição econômica, não. Nem armas, né? Nem armas, enfim. É uma revolução que a gente está vendo naturalmente que está pedindo uma mudança de postura, ou seja,
dentro do nosso processo evolutivo, começamos a deixar de lado aquela conquista egóica. Eu conquisto inteligência, eu conquisto bens para o meu próprio consumo, para o meu próprio bem-estar. A vida tem nos feito um convite a uma grande revolução. Por exemplo, nessa questão que nós estamos vivendo de um recolhimento social, sendo que todos nós somos seres que já nascemos para conviver socialmente, estamos sendo convidados a um recolhimento, a revisitar a nossa sociedade micro, que é a nossa família. O mundo interior. O mundo interior, ou seja, está pedindo para a gente revisitar espaços que nós estávamos deixando de lado. Por quê? Estávamos atrelados a uma conquista. Eu não sei se vocês sentiram que essa parada causou um movimento diferente. Para respirar e sente que parece que há mais paz. Nós estávamos tão agitados, criando com os nossos processos mentais tantas coisas que não são necessárias para o nosso bem-estar espiritual, né? Eu acho que é disso que o capítulo está falando, né, Alain? Sem dúvida. É um convite para a gente olhar para algo que talvez no nosso desenvolvimento aí social não era o momento de olhar, né? E aí o Espiritismo, então, vem nos mostrar algo que, na verdade, a lei, se nós formos olhar, a lei nos impõe para olharmos, porque, como Alain falou, não passa mais para a nossa vontade de desejar ou não. Se é um momento da transformação, uma revolução, como ele colocou, social, não cabe mais a minha vontade. Eu vou precisar me adaptar ao que está fora. Não é? E veja, o Espiritismo ele faz ressurgir, né? Ele resgata na sua pureza, na sua beleza, a moral do Cristo. Não é? É a busca de uma mudança da moralidade, dos padrões morais da sociedade. Aquilo que era aceito socialmente até então deixa de ser pelo acréscimo da qualidade. Né? O olhar para o outro, por exemplo, né? o preocupar-se com o outro, como você colocou, as conquistas egóicas hoje são moralmente aceitas. A busca do empreendedorismo, do sucesso, ver os super-heróis como monopólio da justiça, é o culto do ego, né? Da autossuficiência. Já não cabe mais na nova era. Então, a nova era, ela chama a responsabilidade social. E de que forma, meus irmãos, nós temos recebido esse convite? Quando nós enfrentamos tantas perturbações mentais, vem através de tantos transtornos, principalmente o transtorno de ansiedade e de depressão, né? Porque nós estamos vivendo dentro de um momento que nos pede uma mudança, uma mudança de postura, e eu crio, como Alain colocou muito bem, a palavra resistência. Quando eu crio essa resistência, ou eu fico vivendo num passado que não existe mais, ou eu me projeto para um futuro, porque são mecanismos de defesa desse ego que está se sentindo aí ameaçado, e eu vou criando esses mecanismos todos, né? Então nós nunca tivemos tantos transtornos que talvez, se nós tivermos o cuidado e ficarmos atentos ao que isso significa, é um convite da vida à mudança, né? O que é que esse transtorno me chama a atenção? Me chama a atenção de que, além da matéria, existem conquistas que eu preciso fazer para eu estar bem. E será que eu tenho me dedicado a estas conquistas? Porque a vida vai nos convidando à mudança. Quando nós não estamos ajustados, ou seja, alinhados nesse propósito, a gente vai sentir o desconforto. Quando nós estamos ajustados a esse processo, sentindo o que a vida está pedindo para a gente, e a gente vai se autorregulando a esse pedido,
a gente, apesar de sentir o incômodo, a gente também vai se sentindo bem nas conquistas. Vocês estão conseguindo compreender a construção de raciocínio? Quando eu não estou ajustado a esse movimento, a estas leis, a esses convites que nos chegam, eu vou me sentir desconfortável. E aí a manifestação, a expressão disso vem a dor, vem a tormenta, as ilusões, as depressões e as doenças muitas vezes físicas. Não estamos descartando aí as doenças físicas, mas elas são reflexos desses pensamentos e desses sentimentos que estão desajustados, né? Bem legal isso, bem legal. É uma outra forma de entender a palavra tensão, né? Uma outra forma. A gente cria tensões internas que a gente não sabe de onde vem, né? E talvez seja isso, não entender o movimento, não estar em harmonia, em sintonia com o novo, e gera tensão do espírito, né? Vai refletir no corpo, como você coloca, seja por distúrbios, seja pela dor. Bem legal. Sim. Nesse capítulo primeiro, é muito, muito interessante. Olha essa mensagem que esse espírito israelita coloca. Olha que interessante. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. Olha aí, né? O Evangelho, 1857, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo viria mais tarde, 1864, essa mensagem do espírito israelita já coloca que a moral do Cristo seria responsável, a alavanca de transformação do mundo. Sim. A alavanca de transformação do mundo, para transformá-lo em uma morada de espíritos superiores. Aí você fala assim, peraí, se aqui vai ser morada de espíritos superiores, eu vou ter que sair? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, nós temos que ser espíritos superiores ao que somos, ao que fomos e ao que somos. É o movimento do progresso, é a lei do progresso, né? É a lei do progresso. E ser solidário, o Alan gosta bastante de falar dessa palavra, né? Ser solidário é estar com o outro, né, perante a carga que ele traz, com as suas provas, com as suas dificuldades, as suas limitações, né? E o outro também para conosco, né? Quando o outro também está sendo solidário com as nossas fragilidades, é amar uns aos outros. Bem colocado. Se a gente lembrar o conceito jurídico de solidariedade, até o que a Renata falou que eu gosto de falar, né? O conceito de solidariedade no mundo jurídico é alguém ser responsável pelos atos de outro. Então, os pais são solidários pelas atitudes que os filhos menores gerem prejuízo para alguém. Então, se a minha criança vai na rua e quebra um carro, ele não tem patrimônio. Eu, como pai, sou solidário ao meu filho na reparação desse prejuízo. Então, um é responsável pela atitude do outro. E nós vamos encontrar no Evangelho uma afirmação forte que a gente às vezes não presta muita atenção, que diz que há uma solidariedade, portanto uma responsabilidade, entre as diversas encarnações de um espírito, entre os espíritos e entre os mundos. Olha só. Então, essas são as leis. São as leis. São as leis que as religiões desconheciam, mas também as ciências desconheciam, né? A gente compreende o espiritismo hoje como uma alavanca de progresso moral, né? E eu acho interessante que quando a gente fala de espiritismo, as pessoas automaticamente associam o espiritismo aos fenômenos, né? Fenômenos de comunicação, fenômenos de me fala o que vai ser o meu futuro, fenômenos de cura, né? Se eu tomar um passe, enfim, as mesas girantes, as batidas, enfim, né?
todos os estigmas, os estereótipos que se associam ao espiritismo, né? Mas quando nós vamos estudar Kardec, nós vamos ver o quanto que para Kardec essa ciência ela é transformadora, porque ela traz o Evangelho de Jesus com a possibilidade de uma aplicação, de uma vivência. Por quê? O Espiritismo faz compreender, mexe com a estrutura do nosso pensamento, fazendo com que a gente compreenda o que é vida, o que são essas leis, onde eu estou inserido, o que é um planejamento encarnatório. E principalmente pós-Kardec, quando a gente faz uma leitura de André Luiz e Emmanuel, por exemplo. Né? Dentro de todo o seu pensamento, as construções que eles vão fazendo para que a gente compreenda o que é vida, o que é essas relações sociais, tanto as relações sociais no mundo do trabalho, quanto uma relação familiar, por exemplo. Né? Fazendo nós compreendermos por que é que nós estamos juntos, o que é que nós temos que fazer, qual é o propósito da vida na carne, mostrando pra gente que a verdadeira vida é a vida do espírito. Então, a vida pra gente na carne são experiências. São experiências que são oferecidas para nós a cada reencarnação, ou seja, a cada nova experiência, uma nova oportunidade. Então, ora, vamos experimentar tal profissão, tal núcleo familiar, ora nós vamos necessitar de vir sem o núcleo familiar estruturado, ou ora nós vamos precisar vir com muita necessidade material, numa miséria material, porque essas experiências, a cada uma oportunidade de despertar um sentimento, uma virtude, uma inteligência, para que nós possamos ser herdeiros das nossas próprias construções. Mas, infelizmente, ainda a gente compreende Kardec, compreende Deus, Jesus, como assim? Tudo muito ainda impositivo, tudo nós estamos aqui para pagar, tudo aqui nós precisamos rever, porque se estamos juntos temos que estar, e não fazemos um aprofundamento de uma leitura, porque nós espíritas somos capazes de fazer uma leitura, né? Leitura de que quadro essa família tem apresentado para a gente, né? Quais são os estímulos que um está oferecendo para o outro para que esse que me traz uma questão íntima possa ser acolhido na sua necessidade e saindo de perto da gente com uma reflexão mais profunda do que está acontecendo na sua vida. Né? Sem colocar que tudo é natural, que tudo tem que ser, porque aí a gente vai vivendo da mesma forma, sem reflexões e sem transformações. Calma, Deus ajuda. Isso, de novo aquela fé cega, o fanatismo. Então a gente fica oscilando de uma balança para outro, de um movimento para outro, sem estar fazendo as pazes de um entendimento muito mais profundo, né? Porque a gente está falando do espiritismo, mas em paralelo com o espiritismo, que é uma ciência que nos traz essa resposta das aflições que a vida nos traz, mas em paralelo toda uma ciência, uma física quântica, a parapsicologia sendo desenvolvida, a neurociência, a neuropedagogia, e todas elas convertendo por um ponto comum, que é o que o Espiritismo nos traz, principalmente nesse capítulo, quando fala das relações, da solidariedade, é uma mudança de hábito, e mudança de hábito só acontece no crivo da educação. Né? Legal. É muito difícil isso tudo? A gente não é muito pequeno para isso? Não. Se nós estamos vivendo nesse momento é porque nós somos capazes de compreender. Talvez eu tiraria a palavra difícil e colocaria a palavra assim. Eu me sinto então desafiado a fazer novas construções. Tá bom. Se eu me sinto desafiado, como é que você se sente quando você é desafiado? Você se recolhe, você trava, você paralisa de medo, você gera muita ansiedade, muita angústia, ou você se sente capaz, impulsionado, se sente acolhido, se sente... Esse é o meu momento agora de novas construções. Então vale a pena nesse momento em que nós estamos recolhidos aí,
socialmente e fazermos uma reflexão. O que é que esse movimento do novo, da nova era me pede? Porque quando a gente fala em relações sociais, me vem a palavra afeto. E afetar eu preciso, afeto significa afetar. Eu afeto o outro, eu imprimo no outro vibrações. Eu só vou afetar o outro se eu tiver essas vibrações em mim. Então, eu preciso ser responsável por isso, né? Eu brinquei com o pequenininho, porque olha o que o Fenelon fala sobre isso no final do capítulo. E aqui eu já vou me encerrando também, porque a gente tinha uma proposta de ser sucinto, né? E a hora que a gente vê, a gente vai pegando gosto. Olha que interessante. Vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequeninos, não tenham mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra, São Bernardos modernos. Olhai e caminhai em frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Bonitinho, né? Lindo, lindo. O Evangelho, então, passa a ser para nós uma lição de bom ânimo, de coragem, que Jesus possa ser uma constante, uma referência em nossas vidas, o modelo e o guia da nossa vida espiritual. Que o Espiritismo possa ser estudado com profundidade, com muita reflexão, para que possamos ter a coragem de fazer essas construções íntimas. E à medida em que vamos construindo bem em nossas vidas, vamos sendo o instrumento de modelo também, de exemplo, como assim Jesus o foi, para o outro. O outro nos vendo, apesar das nossas imperfeições, mas nos vendo com uma coragem, um bom ânimo, uma fé inabalável, ele vai dizer assim: o que é que ele tem que eu não tenho para a minha vida? E aí ele vai se sentir encorajado a buscar essas respostas também. Que nós possamos, então, olhar a ciência, a religião com outros prismas. Isso aí. Eu me despeço de todos, desejando muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Que a gente possa se encontrar aqui virtualmente nas próximas horas.